Oi, Vamos lá. pessoal. Estamos aqui no Papo com o Palestrante, hoje com o Pauê. E eu achei muito engraçado, porque eu falei assim, ô Pauê, como é que você quer que eu te apresente? Ele falou, Pauê. Eu achei tão legal, mas nada disso, tá? O Pauê foi campeão mundial da categoria Biamputados, escritor e palestrante. Eu estou muito orgulhosa de tê-lo aqui com a gente e muito feliz de você ter aceito fazer o papo com o palestrante conosco, viu? Muito obrigada. Não, prazer é meu e ainda mais a gente trabalha no mesmo ramo, né? Estamos Sim. relacionados de alguma forma. É importante trocar experiências e ouvir também, né? É sempre importante. Me fala uma coisa, você sempre foi esportista, né? Sempre, a vida toda. Sim, Antes, sim, o antes de esporte, acontecer as coisas e tudo, não é isso? Você já surfava e fazia vários esportes, não é? exato. Sempre tive esporte meio paralelo a tudo na minha vida e em algum momento foi a minha força motriz, assim, foi o que me conectou, inclusive me deu projeção, né? Eu diria que tem várias fases do esporte na minha vida. Quando eu era garoto, era formação, era valores, era uma influência positiva que os meus pais Disciplina, disciplina, né? também. Para criança é muito bom, né? Importantíssimo. Eu fiz muita coisa, né, Sandra? Eu fiz desde atividades que envolviam, né, grupos, então eu tinha que me relacionar com pessoas, como também atividades individuais, onde Sim, muitas vezes o seu maior desafio é consigo mesmo, né? sim, sim. Mas foi depois que eu tive o acidente no ano A gente 2000. vai chegar lá. A gente vai chegar lá. É, eu sei que seus pais são estrangeiros. Eles são imigrantes? Não, não necessariamente, são os meus avós, né? Os meus Ah, pais tá. são nascidos no Brasil, mas lá da minha mãe a família tem dois lados, né? Meus pais dinamarqueses e minha mãe italiano, Italiano. descendente italiano, meu avô. Ai, que gostoso. E você já foi para lá conhecer as famílias? Sim, sim, na Itália já estive, na Dinamarca não. Na Dinamarca eu tive algumas oportunidades, inclusive eu ia esse ano na casa de outros dinamarqueses, inclusive, e acabou por conta da pandemia prorrogando. Não dando certo. Bom, eu acho que não tem como, né, a gente não falar do seu acidente e eu queria que você falasse, foi com 18 anos, né? Sim, Então, eu tive, pode eu tive falar. um, eu tive um acidente quando eu tinha 18 anos, indo para uma academia de esportes. Eu morava na época na cidade vizinha aqui, onde eu moro, estou em Santos, localizado. Na época eu morava em São Vicente, junto com os meus pais, e fazia aquele caminho, aquele trajeto meio que diário. E, em razão que estava desativada essa linha, eu passava pelo local inúmeras vezes e sem muita surpresa, até o dia que aconteceu um acidente. Então, uma locomotiva que transitava apagada nessa área que estava, né, desativada. Eu tive ali a grata né, surpresa negativa, né, no caso, ingrata surpresa de vivenciar um acidente. Então, eu perdi de imediato parte das pernas no trauma, uma colisão. Fiquei 58 dias internado, enfim, passei por momentos bem críticos. Na hora você desmaia, né? Não, na hora eu não desmaiei. Na hora eu me mantive acordado o tempo todo. Eu lembro, inclusive, trago parte dessas vivências, obviamente traduzidas em alguns aprendizados, alguns conhecimentos que eu adquiri, né? Eu costumo dizer que eu tive que virar o jogo num curto espaço de tempo, e é isso Você que eu estava levo um pouco. acompanhado? Você estava com alguém? Alguém te socorreu Não, eu rapidamente? estava sozinho, mas eu tive ali o apoio do meu pai na época que estava vivo, que chamou a emergência, que foi chamado rapidamente. Foi um momento assim bem divisor de águas em todos os aspectos, porque Imagina. tinha 18 anos de idade, não tinha muito conhecimento prático da vida e tive que me lapidar ali de uma forma emergencial. Mas em resumo, assim, o que me traduziu ali voltar a viver foi justamente perceber que eu tinha, poderia ter oportunidades na vida, que eu poderia
criar essas oportunidades. E tinha dentro de mim brotava uma energia que eu não sei explicar, de vontade de colocar em prática tudo isso. Acredito eu que numa espiritualidade, talvez, advém de uma questão de eu sempre ser muito inclinado para o lado positivista, uma visão otimista. E o esporte me ajudou muito, porque o esporte, como você colocou, ele me equiparou oportunidades, mesmo eu sendo o início de carreira de várias atividades, como, por exemplo, o surf e o triatlon. Né? Na época não tinha conhecimento de nenhum surfista bem-amputado no mundo, tanto é que foi o meu primeiro mártir assim, de aparição na mídia internacional, inclusive, foi quando o Fantástico fez uma matéria comigo no mesmo ano, eu surfando, e aí eles disseram na mídia que eu era o primeiro caso. E aí começaram a surgir alguns convites de algumas coisas e tal, mas foi no triatlon que eu me consagrei mesmo como, né, um campeão mundial, inclusive de amputados, que eu trilhei uma carreira competitiva. E posterior, depois, quando parei no triatlon em razão de lesões, porque é um esporte um tanto agressivo, principalmente para quem não tem as pernas, né? Eu acabei migrando para a canoagem oceânica, a qual tem alguns feitos bem interessantes, como, por exemplo... Calma, você vai falar lá, vai falar tudo, você vai falar tudo. Mas assim, eu queria só voltar. Imagina, um moço com 18 anos passar 2 meses praticamente no hospital. Essa coisa assim, entendeu? Você já sabia na hora o que tinha acontecido, né? Mas não é fácil, né? Você saber que você pode voltar a caminhar e tudo. Como é que foi essa sua primeira reação com a sua nova realidade? Olha, foi um misto de susto com surpresa, né? Porque eu estava vivo, tinha passado por um momento meio que uma fatalidade, né? Brutal. Então, assim, o fato de estar vivo já foi uma coisa, assim, que me dava energia. Caramba, tô vivo. Nossa, que susto, passou. E aí, aquela imensidão pela frente, né? Que é mais ou menos, acho que uma analogia, o que todos nós temos quando a gente sai de casa e se depara com uma realidade... Poxa, quais são as minhas possibilidades, né? Só que eu estava numa situação adversa, no caso, né? E pouca maturidade. Mas aí na hora, assim, acho que veio... quando acontecem situações críticas, acredito eu, na vida da gente, a gente tem alguns estímulos também, né? Aquela coisa assim, ninguém evolui, né? No pain, no gain, né? Sem sofrimento não tem sacrifício, sem sacrifício não tem ganho, né? Sem sacrifício não tem recompensa. Então você pensa o seguinte, naquele momento eu não busquei aquela situação que estava vivendo, mas ela trouxe uma tradução de medos, de traumas, que eu consegui aos poucos tirá-los e ocupá-los com, poxa, calma aí, peraí, eu preciso encontrar um caminho novo, eu preciso encontrar uma adaptação para eu acessar esse caminho novo. E outra, eu vi a energia das pessoas, vendo essa minha empolgação em querer, em fazer, então aos poucos eu sentia que eu tinha uma família, sabe? Era a expressão de, sei lá, um apoio para chamar para eu fazer parte. Vem treinar aqui na academia. Poxa, gostaria que você viesse aqui visitar o meu espaço. Eu queria que você viesse conhecer aqui meu núcleo. E você começava a falar, poxa, essas pessoas estão querendo minha presença, né? Esse foi o start, assim, para eu sentir a mudança e perceber que o protagonismo estava aí. Eu tinha a opção de ficar em casa ou tinha a opção de resolver, de encontrar uma solução. O desencadear disso tudo, né, eu fui semeando. Então, assim, demorou, não foi rápido. Até que foi rápido para tudo que aconteceu. Quando a gente olha, né? Quando a gente olha para trás, parece que foi rápido, né? Exatamente, mas assim, em menos de um ano eu já estava adaptado, fazendo algumas competições. Eu ainda não estava no triatlon, mas eu estava já nadando travessias aquáticas. Fiz recorde, inclusive, uma que eu nunca tinha feito com as pernas e tinha feito sem as duas, que foi uma distância grande, 8 quilômetros nadando. Para quem conhece aqui Santos, saía da ponta da praia, perto do ferryboat, e chegava na Ilha Porchá, em São Vicente. Ou seja, uma baía toda, né, atravessando 2 cidades.
E assim, eu comecei a sentir a sensação de capacidade, acho que seria a maior expressão. Então, quando eu descobri esse valor que estava intrínseco, que eu sei que aconteceu por conta desse acidente, eu fui rumando nessas direções, sempre em busca de novos desafios, sempre ouvindo, obviamente, meu coração, minha intuição, nunca passando por cima de alguns tempos, né? Porque a gente precisa Sim. ter maturidade para as coisas. Mas eu acho que, resumindo a sua pergunta e, né, me estendi, foi um misto de susto com surpresa, né? Mas esse susto bom, o susto de acorda pra vida e vai, né? Tipo uma coisa assim, tá vivo, vai, vai. É, meu, muito surpreendente. Assim, eu pensei aqui numa outra pergunta, mas eu acho que meio que você respondeu. Que eu pergunto, o que foi mais difícil, a sua adaptação ou depois que você está adaptado, sei lá, as pessoas como agem com você, como olham assim, entendeu? Eu queria saber assim, nessas duas vidas, né? Porque uma é a adaptação, você ainda não está conseguindo fazer tudo que você faz, você está se adaptando a essa realidade. A outra é você hoje já faz tudo. Você tem uma vida totalmente normal. Mas como também é esta vida? O que tem sido mais difícil? O que foi mais difícil? Eu acho que assim, eu vou resumir vou responder a sua pergunta já respondendo para as pessoas que talvez que estejam passando por isso, vai. Sim, No meu caso, 20 anos atrás, muito mais difícil do que hoje se é verdade. adaptar. E 20 anos antes de mim, muito mais ainda. Sim, Então, eu posso tentar ilustrar isso como... Eu acho que onde falta informação, consequentemente, falta conhecimento. E quando não sim, existe conhecimento, não existem norteadores, não existe por onde se buscar referência. Então, certo, naquela época, quando aconteceu comigo o fato, eu não conhecia nenhuma pessoa amputada. Começa por aí. certo. A primeira pessoa que me visitou amputada, para mim, eu vi ele como se fosse um extraterrestre, cara, tipo, que desceu ali para falar comigo, porque não era normal na rua eu andar e encontrar uma pessoa dessas, talvez estivesse de calça, talvez eu nem estava, eram invisíveis essas pessoas para mim, porque não conversava com elas, não tinha nenhuma tradução de nada. Você escutava uma coisa na televisão ou outra, mas assim, muito distante, nunca Sim. próximo. E eu via muito E não cadeirante, tinha eventualmente. essas redes sociais, né? Não Nada. tinha essa coisa que hoje é tão mais fácil você encontrar os grupos, né? Tanto é que exemplo prático disso foi o seguinte: o esporte me potencializou, me catalisou uma reação assim de performance, de evolução, de projeção, que em 2 anos depois, 2 anos e meio que eu voltei do meu primeiro mundial, eu saí assim, foi o meu primeiro momento de aparição assim em vários veículos do Brasil inteiro. Então eu tava, na época só tinha televisão, não tinha digital. Tinham sites, sim, Sim, o UOL que ilustrou, o Terra que ilustrou, mas eram poucos portais, o IG que eu lembro, sim, mas a sim. maioria era a Rede Globo, era o SBT, era a Record, era a Cultura, eram canais, né, de TV aberta. E eu gravava assim, sei lá, não tinha muita noção desse feedback. E eu lembro que eu comecei a ser um dos poucos que existiam que estavam em destaque na mídia. E aquilo, por muita gente me procurava para me ouvir. E parecia que eu era, que na época, né, como eu não tinha tradução de nada, eu achava, pô, tem poucas pessoas, né? Só aparece eu e mais dois, três, que nada, mas o que chovia de gente querendo falar comigo. Eu lembro uma vez que eu fui no programa do Gugu, e aí ele segurou no ar e ficamos conversando e batendo papo. E eu levei umas próteses lá, isso foi 2005, 2006, não lembro. Foi de uma das vezes, eu ia muito lá, assim, sempre levar alguma coisa e tal. Que era um programa que tinha bastante audiência, que eu lembro que era Domingo Legal. E aí a gente estava no programa e de repente ele pergunta para mim: e como que é para uma pessoa usar uma prótese? Pergunta boba, mas uma pergunta boba que ele não tinha resposta e que muita gente nem sabia, como eu também não sabia. Aí eu comecei a trazer e mostrar como que era a engrenagem, o aparelho, o equipamento, faz o encaixe, explicando passo a passo. Ah, Meu, foi assim, surreal. um pico, Era a pico época de de audiência. Orkut.
era a época de Orkut. Eu recebi mais de 2.000 mensagens de pessoas amputadas perguntando e querendo saber, que eu não dava conta, que eu tive que, na época, uma assessoria que me ajudou a responder essas pessoas e a direcionar, né, isso para os caminhos certos. Foi o primeiro esboço de eu ver que existia um mundo disso, de pessoas, e que eu não via essas pessoas. Então, respondendo, hoje, atualmente, o meio digital, você coloca qualquer palavrinha no YouTube, vai vir para você um vídeo pronto. Você colocar qualquer palavrinha no Google, vai vir vários artigos e várias matérias. Então, assim, eu recebi ontem, por exemplo, 3 pessoas que me perguntando, que é comum. Hoje eu represento uma empresa no Brasil, que é uma empresa alemã, que é a Ottobock. Eu sou um dos embaixadores da marca, a maior empresa do mundo de prótese. E uma espécie de modelo deles, eu uso os equipamentos deles e testo. E muita gente me procura, né? Então, hoje eu já tenho esse caminho. Antigamente era muito difícil. Antigamente tinham 3, 4 lugares que faziam um serviço de excelência, que estavam distribuídos pelo Brasil inteiro. Então, dependendo da localidade, você indicar aquele cara para vir para cá, era muito complexo. Mas acho que um ponto muito importante é a questão que evoluiu da maneira... agora, dia 3 passado, foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Sim, né? sim. Eu participei de algumas palestras com algumas empresas, fiz a semana da Accor, do Grupo Accor, de hotéis, fiz também, né, anteriormente a BTP, fiz também mais outras 2 empresas também que foram relacionadas ao tema de diversidade. E o que a maioria que estavam adotando o padrão eram as questões das palavras capacitistas, né? As palavras que a gente nem percebe, mas no nosso jeito de ser natural, a gente acaba falando, por exemplo... Pô, Sandra, tá surda? Não tá me escutando? E tá errado, porque, poxa, eu tô falando uma pessoa, tem gente que é realmente de fato surda. Eu não posso empregar a deficiência num adjetivo meu de uso comum. Ou, por exemplo, pô, você é maior João sem braço ou Pauê sem perna, brincando, né? E esse tipo de brincadeira que você vai ou infantilizar uma deficiência, né? Porque às vezes você fala com tanto doce, tanto carinho. Nossa, tão novinho, tão não sei o quê. Mas até que você tá bem, né? Tipo de coisa que você compromete a confiança da pessoa, né? Sim. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e vai vendo que hoje o mundo atual tem essa visão muito mais hoje desenvolvida. Em 2004, você começou as suas palestras, né? A fazer palestra, né? E como é que foi isso, assim, esse primeiro convite? Você lembra como foi? Profissionalmente foi em 2004 e eu vou te contar como que foi. Em 2001, eu fui a minha primeira palestra, que foi um testemunho, que foi numa escola, num colégio, e eu estava tão despreparado, para você ter noção, que a primeira pergunta que eu abri, uma menina levanta e falou assim, você tem namorada? E eu fiquei assim em choque, né? Porque eu falei assim, pô, é um chaveco ou é uma dúvida da pessoa, né? Eu não soube se era direta a pergunta para mim, porque todo mundo começou a rir. Então, assim, foi a minha primeira... E eu falei, cara, eu preciso me preparar para não deixar qualquer tipo de pergunta chegar, né? Muito de acordo com como que eu me mostrar, me posicionar. Sim. E aí depois teve um evento que eu fiz que foi do Senac, que foi em 2002, em São Paulo, que a gente até usou o filme do Procurando Nemo como foi a temática para todos os colaboradores assistirem, porque o Nemo não tinha uma das barbatanas, enfim. Depois, em 2003, aí começa. 2003 eu estava competindo muito, estava indo muito para os Estados Unidos e tal. Nisso, fiz uma palestra em Gaspar, no Sul, para uma corretora de seguros, perto de Blumenau. E eu fui contratado, cheguei lá nesse evento, e aí o presidente da empresa chegou e tal, com toda a sua equipe. Antes de terminar a palestra, ele me interrompeu, batendo palma e agradecendo pela minha fala. E todo mundo bateu palma e parou. E aí, novamente, eu me perseguiu aquela coisa, poxa, ainda não consegui, né? Tá nada. No time certo, né? Time certo. E aí ele levanta e fala assim, eu quero te contratar. Eu falei, 21, 22 anos, falei, olha, meu senhor, não dá para o senhor me contratar porque
eu sou atleta, como que eu vou trabalhar para você aqui? Não tem como, tal. Ele assim, não, mas você pode continuar fazendo teu esporte. Eu, inclusive, vou te patrocínio, mas eu quero que você preste um serviço para mim. Eu não Ai, que entendi. legal. Aí ele falou assim, olha, eu trabalho com várias empresas do Brasil, que são meus clientes, e eu quero criar um viés de você palestrar para essas empresas. Quem que eram essas empresas? Eram multinacionais espalhadas pelo Brasil. Tinha a Light, tinha a Vicunha, tinha a CSN, tinha a Hering, tinha, Paex, Grupo Paex, tinha um monte. E eu comecei a viajar o Brasil, e aí a gente montou uma campanha de marketing com a empresa. Foi a minha primeira apresentação, assim, que comecei a me posicionar realmente. E Uhum. dali, nessas indas e vindas para os Estados Unidos, eu conheci um cara nos Estados Unidos, que era o Fábio, brasileiro, casado com uma americana. Eu ficava às vezes na casa dele, e ele falou, pô, você precisa conhecer o Enilton, né, para mim. E o Enilton foi um cara, assim, que foi o meu mentor dentro do mundo empresarial. O Enilton, baiano, filho de mais 9 irmãos, veio para São Paulo com pouco recurso. O Enilton é falecido hoje, né? Mas ele teve foram 6 anos na minha vida que serviram assim como minha maior aprendizado de tudo que eu já vi dentro do mercado empresarial. Ele me dirigia, ele ia comigo nas primeiras apresentações, desde a estratégia de marketing para me tornar conhecido no mercado. A gente usava as manhãs de aprendizado, que foram eventos que a gente falava com polos industriais. E Que aí a gente, bacana. foi muito interessante. Então, assim, desde o comecinho, Sandra, até o primeiro contato com grandes empresários, a primeira palestra que eu fiz, que o Enilton chegou para mim e falou, ele falou assim, Pauê, me encontra no horário X, em tal lugar, que eu quero que você faça uma palestra para um grupo meu. Tá. Ok. Aí eu marquei, isso era em 2004, exatamente. Apareci. Era uma igreja o endereço. Aí eu olhei, liguei para ele e falei assim, Newton, deve ter alguma coisa errada nesse endereço, porque aqui é uma igreja. Ele todo... Não, sim, tá certo. É aí mesmo que você tem que ir. Aí eu pensei comigo, poxa, na igreja entrei. Entrei, tava ele lá, conversando com o padre, não sei o quê, montando um... Aí eu olhei, fiquei, não falei nada. Ele, tudo bem? Tá com material aí? Tá com tudo aí? Eu falei, tô. Mas vai ser aqui? Aí ele assim, qual o problema? Aí eu falei, não, nenhum. Achei estranho. Aí, de repente, chegaram as pessoas e sentaram ali logo na primeira fileira, cerca de 10, 15 pessoas, pouca gente. E aí tinha gente de todo que era traje. Tinha o executivo, tinha o comerciante com a caneta aqui na orelha, tinha a dona de casa, tinha a senhorinha. E eu olhei aquilo e fiquei, falei, meu, que coisa esquisita, né? Não tava sacando. Aí ele falou assim, pode começar. Ele queria ver se eu cumpria horário, se eu conseguia, numa situação atípica, estar apto para Sim. desenvolver, se aquilo não iria me inibir. E ele queria que aquelas 15 pessoas que estavam ali com papel anotando tudo que eu falava, que eu não estava entendendo nada, fossem os meus mediadores de comunicação para ele montar a minha Meu, apresentação ideal. que legal isso. E aí dali eu fui embora sem saber ainda. E depois de um tempo ele me chamou para ir na empresa, né? E a gente sentou e falou: essa aqui é a sua apresentação. Aqui você vai falar isso, aqui você vai conduzir isso. Lembra quando você fala disso? O legal não é falar aqui, é falar aqui. Quando você se comporta dessa forma, as pessoas têm essa expectativa. Então o ideal é isso, porque a senhoria falou aquilo. Ele montou uma linguagem universal, junto com a equipe de comunicação, de publicidade, e fez uma primeira apresentação. Essa primeira apresentação, de 2004 a 2006, a gente rodou, se eu não me engano, mais de 300 empresas. Só nesses 2 anos. Aí a Quanto gente... tempo é de palestra? Mais ou Então, menos. hoje em dia, a minha apresentação dura em torno de 1h20 a 1h30, né? Bastante, né? Foi. É bastante. Mas eu tenho compilações dela para 40 minutos, meia hora, quando Ah, necessário. Eu fiz agora, um tempo atrás, antes da pandemia, né, um evento que era dentro de um simpósio que
todos os palestrantes tinham meia hora, inclusive o Cortella, todos tinham meia hora. Então, Sim, às tinha que vezes se 20 adaptar. minutos, 18, que nem o TED, né? TED. Então, Me assim, fala eu uma tive. coisa. Pode Ó, falar. isso aqui você sabe que a gente vai editar, né? E já deu que tá acabando a bateria. Não sei por quê, porque estava carregado aqui o celular. Eu vou só colocar aqui o fiozinho, tá? Tá bem. E a gente volta a se falar aqui. Porque não pode acabar, né? Fica à Era só um vontade. minuto. Desculpa, viu, Paulo? Imagina. Você agora tá morando em Santos? Tô já há algum tempo, né? Eu moro aqui já há bastante tempo em Santos. Ah, eu adoro Santos. Ah, eu também. Tá aqui. E aqui. Pronto. Deixa eu ver se chega, não chega. Oh, meu Deus. Deixa eu pôr aqui agora, grudar aqui. Está quase, espera só um minuto. Fica Desculpa. tranquila. Essas coisas de ao vivo, né? Pronto. Mandei um aviãozinho para uma galera aqui. Ai, que bom. Que bom, desculpa. Imagina. Então, você estava falando sobre as palestras, né? Sim, e esse desenvolvimento na. Oi, parou. Como que volta? Voltou. Não, voltou. Fala, pode falar. E esse Essas etapas, desenvolvimento? esse desenvolvimento todo, né, que fez parte, porque as pessoas chegam e falam, poxa, você fez algum curso, né? Você desenvolveu isso. Foi tudo muito prático, mas assim, vivencial também, né? E eu tive pessoas que foram importantes. Eu acho que se eu pudesse ilustrar, meu maior aprendizado foi aprender a ouvir e filtrar as coisas que vinham ao meu encontro, porque eu conheci tanta gente boa que eu dividi palco e assim, tinha gente, às vezes, viu, Sandra, que assim, é tida como pessoas muito, vamos dizer assim, capacitadas dentro do que fazem, que são reconhecidas, mas que para mim não eram referências. Engraçado, porque Muito eu fui esquisito. criado dentro de uma cena que teve ano que eu fiz mais de 100 palestras num ano. Né? Eu ganhei prêmio da Globo referente a isso, tudo mais. Eu nunca busquei por prêmio. Começa por aí, né? Que tem muito prêmio Que comprado, muita bacana. coisa balela no mercado. E assim, eu falo com todos os públicos, eu falo com todos os públicos, eu me dou bem com essa galera mais antiga, né, que estava já na cena, com uma galera mais nova, que veio agora impactada pelo digital, para uma galera que é. Porque assim, eu sempre fui mais novo que a grande maioria que já estava. Sim, Então as sim. pessoas me olhavam assim, tipo, ah, esse garoto tá aprendendo, tá chegando. Só que às vezes, tipo, eu chegava num evento e não era eu que falava, era a empresa. Falava assim, cara, caramba, tu não veio aqui como o grande, né, o grande palestrante, mas você sai daqui como maior do que o grande que veio, pela sua maneira de ser. Acontece muito isso. Acontece muito isso. Eu tive num evento uma vez que foi muito interessante. Só tinham presidentes de empresa e eram palestrantes do mais alto nome aí, vai, não vou citar para não envolver, mas assim, o que traduz, acho que a boa mensagem não é somente o conhecimento da pessoa, mas a forma como ela lida É, desde o começo que ela chega até o momento que ela vai embora. claro, claro. E fora tudo isso, como ela impacta as pessoas, porque todas as pessoas que estão ali são seres humanos, então a maneira como a mensagem chega para aquelas pessoas e se aquilo transforma elas, aí sim você alcança o objetivo. Então tem gente, às vezes, que é tão simples, tão simples, tão simples, que a simplicidade cativa, ela contagia, ela emociona. E tem gente que é tão intocável que você olha, Você se admira, decepciona. você Você se vai com decepciona. a tua régua muito em cima para assistir
e no final você se decepciona, fala, ai, eu esperava mais, né? Exatamente. Você deve ter esse sensor aí por conta de Sim, trabalhar com sim, muita gente, você deve saber o que eu estou falando. sim, sim. Olha, você faz palestras sobre motivação, superação e inclusão, não é? Vou te explicar. Trabalho em 3 eixos. Tá. Trabalho com segurança no trabalho, Ah, que conscientizando as legal. pessoas sobre Ah, a importância da prevenção, principalmente porque o meu acidente aconteceu, né, por conta de um acidente. Então, assim, eu tenho tá. capacidade suficiente para falar, mesmo estando desativado, eu sofri um acidente. Então, eu tenho hoje toda uma conexão com esse assunto. Eu participo, poxa, todo ano, de inúmeras multinacionais fazendo CIPATs, que é uma semana que acontece todo ano, que a CIPA organiza. Sim, sim, Eu tenho uma demanda bem expressiva de trabalhos com CIPAT. Um outro viés é um trabalho voltado com diversidade humana, especificamente com pessoas com deficiência, nessa parte de inclusão, né? Então, tem muitos processos em empresas que estão trabalhando com carreira, com gestão, contratação, com adequação de cultura, ou até mesmo mudando a cabeça de gestores perante a contratação. Então, são várias cenas diferentes, também atuo nesse segmento. E um outro viés é essa parte mais voltada a comportamento humano, que tem o lado motivacional, sim. superação, trabalho em equipe, esse viés de liderança, de desenvolvimento pessoal, que a história por si só ela trilha em vários momentos. Então, como que eu fiz? É uma única apresentação que ela é modelada, que eu tenho hoje. Puxa, se eu abrir meu computador aqui, eu devo ter mais de 80 modelos de caminhos diferentes. Que Eu uso bacana. um fio, Sim, um sim, sim, esqueleto e eu permeio sim. ele de acordo com cada temática. Tá. Olha, como é que surgiu Caminhando sobre as Próprias Pernas? Hum, Caminhando com as Próprias Pernas é um livro autobiográfico, onde eu narro um pouco das minhas memórias. Ele tem começo, meio e fim, embora eu esteja vivo, né? Ele porque ele foi lançado em 2008, mas eu queria lançar em 2008 porque foi o ano que eu me formei em fisioterapia, embora eu não exerci. Foi o ano que eu parei de competir triatlon e iniciei uma outra etapa esportiva. E foi o ano que eu me consagrei como, posso dizer assim, atingir a minha maturidade diante profissional, né? Então eu posso dizer que foi a etapa que se consolidou da superação. Pós ali, foram desdobramentos. Então, de 2000 a 2008 é uma história contada, obviamente trazendo um pouco de referências do passado, de influências, mas ele denota principalmente o acidente que aconteceu, enfatiza momentos críticos que eu tive, trazendo falas de pessoas que coparticiparam de tudo isso, e ele tem uma linha do tempo muito interessante, né? Na época que eu fiz esse livro, eu contei com a ajuda de uma equipe, um roteirista, um diagramador, um cara que fez a revisão, um outro que me ajudou dentro da minha linguagem, para não perder minha essência, mas para ter uma linguagem dentro do enredo que conseguisse contagiar as pessoas e não ficasse repetindo muitas coisas, né? Que não fosse redundante. Então, é um livro que ele foi adotado depois, posteriormente, né, pelo sucesso, pela Fundação de Desenvolvimento e Educação. Ele está em todas as escolas, né, estaduais do Brasil, nas bibliotecas. Ele é um livro que foi adotado por muitas empresas. Hoje totalizam quase 70 mil cópias, né, já vendidas. E assim, hoje eu trabalho com ele muito mais, não divulgando mais. Então, por exemplo, agora, final de ano, tem alguns comércios que entram em contato comigo querendo presentear os seus colaboradores, né? E presentear alguns amigos. Então, recebi esses dias aqui, para final de ano, bolaram já uma logomarca, onde eu assino, mando uma mensagem e o livro acaba Ah, sendo um que legal, presente. que É, legal. ele é atemporal, né? Ele tem uma história contada realmente é um caminho de força, um caminho de luta. Então tá ali, obviamente, a minha história, mas ali tem vários ingredientes, como se fosse, vamos fazer um bolo? Vamos. Como que eu preciso começar? Preciso da farinha, preciso do amido. Então você Sim, tem essa retórica toda para poder traduzir, né, o que hoje o livro leva em escolas, que também participa, tem muita escola Objetivo, a Rede Ângulo, Universitas, todos adotaram como prova, né, de ensino letivo para jovens, principalmente formação de valores,
porque eu quis colocar isso também no livro. O livro ele é muito educativo. Que legal, que legal. E o filme? O Passo de O um filme, Vencedor. o filme é, Esse achei. Diga. o filme foi consequência do livro, foi um convite do meu diretor, que hoje me acompanha, que é o Fábio Capellini. No caso, ele com a Alessandra fizeram, foram os dois diretores. Tive uma equipe bem grande aí, que não vou esquecer nomes aqui, mas a gente era uma equipe de 25 pessoas, né, nessa produção, uma produção que durou quase 3 anos. Foi Ah, aí, foi aí em Santos que foi feito? foi feito no Brasil todo, né? A gente rodou vários lugares. Ai, que Eles teve em bacana. Vou alguns. assistir. É fácil? Legal. A Depois gente eu pega te no teu site, né? tem pelo site, tem naquele link que talvez eu te mandei, o Linktree. Tem lá, Tá. assista o Vou filme na ver. íntegra. Pode Tá. compartilhar, ele está aberto hoje. E o filme foi o convite que eu recebi do Capellini para fazer a tradução, né, obviamente mais atual que o livro. O filme foi lançado a pré-estreia em 2013 e foi em 2015 que o edital SP Cine levou para o Brasil inteiro para salas de cinema. Então a Tá. divulgação dele nacional foi aquelas salas alternativas, né, Espaço Unibanco. Então a gente conseguiu um edital que pôde oferecer, foram acho que 15 estados que receberam o filme, fora o digital, né, que foi também muito legal. Ai, que legal. E essa pandemia, hein? Como é que tem sido para você essa pandemia, profissionalmente, pessoalmente? Me conta um pouquinho. Olha, eu sinceramente fiquei no começo um pouco estagnado, assim, né? Acho que todos nós, esperando ver o que ia dar, não imaginava que ia perdurar tanto tempo e que fosse tão impactante como foi. É verdade. Aí teve um momento que resolvi pensar, poxa, legal, mas precisamos fazer alguma coisa, né? Não dá para ficar Sim, vivendo trancado em casa esperando sim. chegar uma vacina. E É, aí foi interessante no ponto de vista de voltar a estudar, voltar a pesquisar algumas coisas que às vezes no dia a dia a gente acaba tendo dificuldade de encontrar tempo para essas coisas, né? Ou quando encontra tá com preguiça, tá cansado, tal. Então foi muito interessante por esse lado. Eu comecei 2 projetos que ai, ainda a próxima pergunta. Muito bom. Pode falar. Quais são os projetos? comecei 2 projetos que ainda estão ainda muito embrionários, né? Mas eles na prática, um tem a ver com marketing digital, que é um contato de um grande amigo meu que é de Portugal, que está comigo nessa trajetória. Ele muito mais no papel ali de ser um lançador, né? Um cara de estratégia, e eu muito mais estudando o próprio tema que hoje eu abordo, mas tentando codificá-lo para uma linguagem digital, que esse é o desafio. Sim, Eu sim. acabei fazendo algumas palestras digitais, né, algumas palestras online. Confesso que não me apeteceu, assim, não me deixou muito contente por causa é bem difícil você conseguir ter a mesma envolvimento, tradução do que você quer passar sem você É estar. impactante as pessoas te verem, né, Pauê? É impactante. É muito Então, mais, né? Mas você está num evento e você tem aquela interação, é diferente. Eu até acredito, viu, Sandra, que os treinamentos, reuniões, muita gente vai optar para não perder tempo, fazer por um Zoom, né? sim, sim. Mas as palestras eu acho que elas vão continuar sempre sendo online, presencial, Presencial. É eu verdade, acho. é verdade. Me E fala uma aí coisa. eu tô caminhando também com outras coisas que ainda não posso ainda abrir, porque dependo Fala. de confirmações, mas aqui envolvem outras empresas e são projetos de extensão nacional, ligados, obviamente, a causas que eu estou envolvido, né? Então, assim, assim, eu acho que, por um lado, é aquela coisa, o acidente me provocou esse estímulo, a pandemia também provocou outros estímulos. E a Não, gente eu vai vi que vendo. você participa de vários projetos, então eu falei assim, vou ver se ele tem novos projetos, né? Eu ia te perguntar isso, mas bacana, você é muito empreendedor, você é um cara que age, você age. Eu nunca trabalhei. As pessoas costumam falar, poxa, você não sabe. Eu nunca trabalhei para alguém de ter que cumprir um horário, eu sempre trabalhei para mim.
E tem o lado bom e ruim disso. O lado bom é que você tem os seus horários. O lado ruim é que se você não for organizado, você se perde nos seus horários. O lado bom é que você pode ganhar, você pode produzir, você pode expandir de acordo com o seu potencial, com a tua mérito, né, o teu potencial de colocar em prática. E o outro é que você também não tem nada garantido no final do mês, porque se você também não produzir, nada vai acontecer. Isso, obviamente, numa coisa bem assim, mais expandida, mas tem outros tantos. Mas eu quero dizer o seguinte, a maior dificuldade que eu vi que é importante, que eu não tinha esse olhar, que eu não tinha vivido dessa forma, as pessoas serem práticas, serem simples, elas não dependerem de grandes estruturas e elas conseguirem, com pouco, fazer muito. Quando você se traduz em algo desse tipo, você consegue encontrar o seu modelo smart, vamos pensar assim. E o que é ser o seu modelo smart? É o econômico, é o modelo que ele resolve, tem solução, e ele é o modelo que pode vir pandemia, pode vir situação adversa ou o que for, você vai sobreviver. Né? Então, acho que o modelo das organizações hoje, muita gente repensa seus formatos. Eu hoje, para você ter uma noção, eu não tenho nenhum funcionário. E eu já tive no meu passado 12 pessoas, 12 colaboradores diretos que eu empregava. Né? Eu tinha escritório em São Paulo e em Santos. Né? E tudo isso, poxa, beleza, mas eu tinha muito mais demanda. Sim, claro, eu tinha muito mais responsabilidade. Gente, não é fácil, não é fácil. Me fala uma coisa, eu tenho duas perguntas mais para te fazer. Uma delas é o que te faz feliz? E depois é a dica que eu peço sempre a todos os palestrantes. Então, primeiro, o que te faz feliz? O que me faz feliz é ter controle do meu próprio tempo, eu poder gerir a minha vida de acordo com as coisas que me dão energia, vigor, vontade de viver. O que são isso? Eu preciso, de alguma forma, na minha semana, para não falar todo dia, porque às vezes todo dia não dá. Hoje, por exemplo, foi um dia atípico também. Eu tive um dia de gravação, eu tive reunião, eu tive alguns afazeres, então não me permitiu praticar uma atividade física, né? E minha atividade física hoje é uma religião para mim, é um momento meu de equilíbrio. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa, por exemplo, nossa, não tem prazer melhor do que esse. Às vezes eu pego e me deparo pensando comigo, poxa, chamo um amigo para jantar, uma amiga, ou poxa, vamos tomar um vinho, ou vamos bater um papo, jogar um papo fora e sem horário, dia de semana. Às vezes, me permitir fazer isso me dá uma sensação tão gostosa de poder ser dono, né? Ser dono da sua vida, né? Ter esse controle e poder usar disso para você organizar a sua vida. Se a gente parar para pensar que a gente não precisa de muito, mas a gente precisa de equilíbrio. E onde está o equilíbrio quando a gente pensa na vida? Está no nosso sono bom. Então, quando você pensa que você pode dormir a hora que o teu corpo pede e acordar a hora que você pode, isso é um luxo. É um luxo, é verdade. Você comer de forma equilibrada, mas se permitir sair da tua dieta porque você está no seu controle, você não está acima do seu peso, você não está indigesto com a sua saúde. Pelo contrário, você sempre está se cuidando, então você pode fazer isso. E poder fazer o que você ama, né? Então, hoje, tudo que eu faço, às vezes eu recebo convites, já recebi vários, por exemplo, adentrar a política, assumir alguns cargos. Imagino. Me envolver em alguns projetos, às vezes com empresas mesmo, que iriam me sugar, porque eu teria que me deslocar e estar envolvido em loco nesses lugares, tal, e que não me trariam a sensação de estar fazendo o que eu gosto. Então, hoje eu posso ter, por conta de uma liberdade, também uma independência financeira, poder escolher, né, coisas que me dão pertencimento, né? Então, eu acho que é isso que me dá felicidade, poder ter esse autocontrole. Entendi. E me fala, eu peço sempre uma dica. Uma dica.
ou sei lá, para a vida, ou alguma coisa que você fale nas suas palestras, algo que você aprendeu bem, bem rapidinho. Me dá uma dica. Tire férias todos os dias. Ai, que ótimo! Ai, Viva eu a vou tentar vida, fazer viva a isso. vida, viva a vida de uma forma mais leve. Se cobre, mas não se cobre muito. Aprenda a caminhar com as próprias pernas. Não deposite a sua frustração no outro. Acredite que tudo parte de um início, de um começo, e o começo é a parte mais difícil, porque você tem menos apoio. E acho que, por final, nunca espere por um milagre, faça acontecer, porque todas as vezes na minha vida que eu tinha grande vontade de, por exemplo, uma simples travessia, eu tinha o sonho de remar, vir remando do Rio para Santos para conhecer essa orla. E aí eu fiz o quê? Eu fui atrás desse meu sonho. Eu montei uma expedição, eu aprovei no ministério, eu captei recurso, eu montei equipe, eu realizei esse projeto. Então, assim, nunca espere por um milagre, né? Se você tem vontade, começa, porque Claro, você não precisa fazer para amanhã. Você pode fazer sim. para o ano que vem, que seja, mas assim, comece. Se você não fizer alguma coisa, você não vai ter nunca alguém para acreditar em você, porque você nunca começou, né? Olha, Paulo, eu só posso dizer o seguinte. Eu vim falar com um palestrante e eu conheci um profissional extremamente maduro, um homem com valores e ideias assim sensacionais. Obrigado. Eu tô muito feliz com essa nossa conversa, muito mesmo. Essa é a proposta do Papo com o Palestrante, é as pessoas conhecerem mais esse lado do palestrante, entendeu? Ele sabe, você conta na sua palestra algumas coisas, mas é o teu dia a dia, essas coisas dos seus projetos, sabe, dos seus valores, isso às vezes as pessoas Minha não palestra, conhecem. Sandra, é isso aqui, cara. É minha vida, assim, né? Um pouco sintonizada, Sim. assim, ó. Eu ilustro, são pontos importantes, mas isso que você está falando faz total Não, eu sentido. fiquei arrepiada, eu fiquei encantada com você. E, assim, eu quero muito estar mais próxima, para a gente fazer mais negócios. Essa coisa de você falar de inclusão, eu não sabia disso, foi um erro meu também. Eu faço uma pesquisa sobre o que você faz, mas eu não peguei esse teu lado de inclusão. Quer dizer, eu vi que você tinha uma palestra de inclusão, tanto que eu perguntei, mas é mais abrangente ainda do que eu imaginava. Então, olha, te agradeço de coração de você ter participado, viu? Olha, Obrigado. beijo enorme. Você é uma criatura assim especial, muito especial. Obrigado. Sucesso para você também, Sandra. Que a gente consiga aí passar por esse momento crítico com aprendizados e que esses momentos se repitam aí dessas bate-papos, que a gente possa aí, como você falou, fazer bons negócios. Desejo Vamos aí também fazer. para você muita prosperidade. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Fica bem, tá? Beijo Você na também. família, tá bom? Tchau, Obrigado. Um tchau. abraço a todos. Tchau. Outro. Tchau, tchau.